Bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai explorar como manter a mais absoluta paz de espírito na hora de lidar com pessoas difíceis. Todo mundo sabe que as interações do dia a dia podem ser exaustivas, mas a sabedoria estoica nos entrega ferramentas incrivelmente práticas para navegar nessas águas. O grande foco do nosso estudo de hoje é uma técnica muito poderosa, que é basicamente calçar os sapatos alheios. É isso que transforma a frustração em compreensão genuína. Para começar, a gente precisa fazer uma pergunta super simples, mas fundamental. Por que, afinal de contas, as outras pessoas nos irritam tanto? É fascinante notar como, num dia que tinha tudo para ser perfeitamente tranquilo, basta um comentário atravessado, um motorista apressado no trânsito ou um colega rude no trabalho para nossa paz interior simplesmente evaporar. A fricção social muitas vezes acaba sendo, de longe, a maior ameaça à nossa tranquilidade. É como se a gente entregasse o controle remoto das nossas emoções na mão de estranhos. E olha só que interessante. Vamos mergulhar nessa ideia reconhecendo que esse não é, nem de perto, um problema exclusivo do mundo moderno. Pensa bem, até mesmo o antigo imperador romano Marco Aurélio, que era literalmente o homem mais poderoso do mundo na sua época, acordava temendo as pessoas com quem ele teria que lidar. Ele já se preparava mentalmente logo de manhãzinha para encarar intrometidos, ingratos, egomaníacos. A grande questão aqui não é como fugir dessas pessoas, mas sim como interagir com elas sem perder a nossa própria essência. O que nos traz ao cerne do primeiro grande desafio das relações, o fato de que nós somos, inevitavelmente, seres sociais. A gente precisa começar aceitando esse paradoxo universal. Nós precisamos da comunidade para prosperar, mas caramba, o convívio diário pode ser um verdadeiro campo minado emocional. As pessoas mentem na nossa cara, insultam, magoam os nossos sentimentos, trapaceiam. É uma lista enorme de coisas que geram frustração imediata. E a reação instintiva para tudo isso costuma ser revidar ou guardar aquele ressentimento pesado. Só que ceder a essas emoções negativas é exatamente o que os estoicos consideravam a nossa maior fraqueza. Antes de tentar resolver esse quebra-cabeça, a gente precisa definir o objetivo. O que todo mundo está buscando ao gerenciar essas interações. Na filosofia estoica, esse estado ideal é chamado de eutímia, ou simplesmente tranquilidade. Não significa virar um robô sem emoções, de jeito nenhum. É, na verdade, uma confiança calma, uma paz inabalável. Significa conhecer o próprio caminho e seguir em frente com firmeza, sem ser arrastado para a tempestade só porque alguém resolveu se comportar mal. E para construir essa paz, a gente esbarra no segundo ponto da nossa análise, a ilusão da ofensa. De onde será que realmente nasce a dor? Preste atenção neste conceito estoico, que é absolutamente radical. A ofensa, por si só, é uma ilusão. Epicteto foi certeiro ao dizer que o que insulta não é a pessoa, mas o nosso julgamento sobre ela. Isso muda todo o jogo. A dor de um insulto não tem um ferrão real, físico. O que machuca é o julgamento que a nossa mente faz da situação. Quando alguém diz algo terrível, essa pessoa está apenas fazendo barulho no ar. O dano só acontece quando a gente concorda com aquele barulho, quando o ego decide abraçar aquilo como um ataque. No fundo, a gente entrega o nosso poder de bandeja no exato segundo em que escolhemos nos sentir ofendidos. Só que existe um truque. Entre o que acontece no mundo exterior e a nossa resposta, existe um espaço, uma lacuna invisível, mas vital. O estímulo chega e gera uma primeira impressão. Sem prestar atenção, a tendência de qualquer pessoa é ser arrastada pela emoção e dar aquela resposta irracional na lata. Mas com consciência, dá para criar uma pausa nesse pequeno intervalo. É a chance de dar um passo para trás, avaliar a impressão e escolher uma resposta totalmente irracional em vez de agir pela raiva cega. O que nos leva ao terceiro ponto. A melhor maneira de usar esse espaço é justamente calçar os sapatos alheios, mergulhando na alma do outro. Esse é o conselho de ouro de Marco Aurélio para frear os julgamentos no calor do momento. É uma mudança cognitiva que acontece em 4 passos bem claros. Primeiro, a gente reconhece o incômodo físico ou mental chegando. Segundo, a gente usa aquela pausa crucial para suspender o julgamento inicial. Terceiro, a gente tenta imaginar o contexto oculto por trás da atitude daquela pessoa. E quarto, aplicamos a empatia. Começamos a ver o comportamento do outro não como um ataque pessoal direcionado, mas apenas como uma falha de compreensão ou um problema exclusivo dele. Para deixar isso super claro, vamos imaginar uma situação clássica. Imagina que a gente está num vagão de trem. De repente, umas crianças começam a correr, gritar e causar a maior confusão, incomodando todo mundo. E o pai delas, sentado ali do lado com o olhar perdido no nada, totalmente inerte sem fazer nada a respeito.
O julgamento imediato de qualquer passageiro frustrado seria pensar: mas que sujeito irresponsável, não faz a menor ideia de como criar os filhos. Mas aí quando alguém finalmente resolve confrontar esse pai com educação, ele vira e fala: me desculpe, eu simplesmente não sei o que fazer. Nós acabamos de vir do hospital onde a mãe delas morreu. Uau! O impacto de ouvir isso é imediato. Aquela raiva e aquela frustração simplesmente desaparecem numa fração de segundo. Essa mudança brusca de perspectiva prova pra gente que as pessoas, na grande maioria das vezes, agem a partir de lutas internas pesadas, dores ocultas ou ignorância, e quase nunca por pura malícia. Se a gente conhecesse a história de fundo de quem nos corta no trânsito, a condenação viraria compaixão num piscar de olhos. A partir dessa empatia, a gente pode avançar para o quarto passo, a prática da visualização projetiva, que nos ajuda a ganhar um distanciamento objetivo das coisas. Para construir essa distância, o filósofo Epicteto usava uma técnica psicológica sensacional. Fica muito mais fácil entender isso se a gente observar o contraste gigantesco nas nossas próprias reações. Imagina a metáfora do copo quebrado. Se a gente está na casa de um conhecido e um copo de vidro cai e quebra, a nossa reação costuma ser super calma. Ah, tranquilo, faz parte da vida, é só um copo. Mas se é o nosso copo favorito espatifando no chão da nossa própria cozinha, meu Deus, é quase um desastre. Reparem que o evento é literalmente o mesmo. O que muda é apenas o nosso apego a ele. A sacada magistral do estoicismo aqui é projetar o infortúnio. Quem busca a verdadeira tranquilidade precisa aprender a pegar aquela atitude fria e compreensiva que a gente dá de graça para os problemas dos outros e aplicar na nossa própria vida. Se um erro do colega de trabalho é perdoável e faz parte, um erro parecido na nossa própria mesa tem que ser tratado com a mesma objetividade serena. E é exatamente assim que se desenha o quinto passo, o caminho para a tranquilidade, onde usamos o perdão como um verdadeiro escudo. Chegando ao fim da nossa jornada de hoje, fica muito nítido que o perdão não é só fazer um favor para os outros. É o nosso melhor mecanismo de defesa. Aqueles lembretes diários são essenciais. Remover julgamentos apressados, enxergar quem nos ofende apenas como crianças que não sabem muito bem o que estão fazendo, focar a energia internamente nas nossas próprias falhas e usar a empatia para dissolver a raiva. Calçar os sapatos alheios acaba sendo a armadura psicológica perfeita para blindar a nossa paz contra o caos do mundo externo. Então, fica aqui a nossa reflexão final. E se a maior fonte de paz que existe for simplesmente a capacidade de perdoar as falhas dos outros? Imagine usar a empatia todo santo dia não como um sinal de fraqueza, mas como um escudo inquebrável. No fim das contas, a verdadeira tranquilidade não está em exigir que o mundo seja perfeito, mas em perdoar aquelas escorregadinhas que, vamos ser sinceros, todos nós estamos sujeitos a dar. Um grande abraço a todos que nos acompanham e até a próxima análise.